Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 15 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Adiantamos hoje a primeira leitura de amanhã, que nos prepara a festa da Ascensão. A missão de Jesus nessa terra terminou. Ele sobe ao céu e inicia o tempo da Igreja, o tempo do Espírito Santo. Por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Acordem, arregaçem as mangas, preparem-se para a grande missão. Agora inicia seu trabalho. Sereis batizados no Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. Preparem-se para a grande missão. Dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, o Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: E agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por que estáis aí parados com tanto trabalho para fazer? Bem sabemos que seja os apóstolos, seja os primeiros cristãos, entenderam muito bem e se colocaram logo em movimento. Começaram a correr. Filipe correu atrás do eunuco em direção de Gaza. O Espírito Santo manda Pedro a Jafa, perto de Tel Aviv, no meio dos pagãos. Filipe evangeliza os gregos. Paulo não para e em poucos anos anda quase 20.000 quilômetros a pé ou de navio. Tomé chega às Índias. São Marcos evangeliza a África do Norte. São Barnabé funda a igreja de Milão, segundo a tradição. Áquila e Priscila vão atrás de São Paulo e fazem de sua casa uma igreja. Ninguém fica parado. Não há lugar para o ócio diante de tamanho trabalho, diria São João Paulo II. Essa é a nossa realidade de hoje, irmãos. Jesus precisa do teu sim, precisa da tua doação. Jesus precisa das tuas rodinhas nos pés. Precisa que você se empenhe com toda a tua inteligência e com todo o teu coração. O Espírito Santo te capacitará para isso.
sereis batizados no Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sabemos bem, por experiência pessoal e pela nossa fé, que o Espírito Santo nos impele com força e nos ajuda a vencer os nossos defeitos, a não parar diante de nossos defeitos. Quando uma pessoa começa a trabalhar na vinha do Senhor, depois de um primeiro momento de entusiasmo, logo entra a dificuldade, o desentendimento, a percepção dos nossos limites de caráter, a tentação de jogar a toalha, de abandonar tudo, abandonar a nossa equipe de Yeshua, Ruá, Caná, Ajarai, abandonar o nosso serviço na casa de acolhida. Esta tentação de deixar tudo e voltar à nossa vidinha tranquila é grande. Mas não está certo desanimar dessa forma. Pensemos, por exemplo, nas dificuldades de São Paulo. Frequentemente, ele fala de um espinho na carne. O que será esse espinho? Muitos estudiosos falam que esse espinho é o caráter difícil de São Paulo, que o leva a muitos desentendimentos. Por exemplo, sabemos que ele se desentendeu até com São Marcos, com São Barnabé. Os santos homens também têm suas dificuldades. Os santos não caíram do céu, diz Papa Bento XVI, falando desse choque de São Paulo com Barnabé. Mas isso não foi um motivo para parar. São Paulo é um trator para Jesus, é o trator de Jesus. Ele vai sempre em frente, assim como São Barnabé e São Marcos. E se eles não fossem assim, como poderiam desbravar o mundo? Assim precisamos aprender a vencer as dificuldades do mundo que está ao nosso redor. As dificuldades do tempo histórico que vivemos, as dificuldades do coronavírus, por exemplo. Sempre tem um coronavírus que atrapalha a vida em todos os sentidos. A pastoral exige sempre um espírito elástico e inteligente que se adapta a tudo e transforma qualquer empecilho em um gatilho que dispara a evangelização. Nesse tempo difícil, que não permite de viajar, não permite de fazer concentrações, aglomerações, podemos redescobrir a força e a eficácia da evangelização capilar, como era nos primeiros tempos da Igreja. Quantos mártires trabalharam por baixo, espalhando a boa nova no silêncio, em contatos pessoais. Quanto isso foi eficaz. Irmãos, tudo isso será possível somente pela obra do Espírito Santo. Não se trata de uma loucura dos primeiros missionários, nem de valentia por parte deles. Bem sabemos como são medrosos e acanhados, fechados no cenáculo, com medo de passar por tudo o que Jesus passou. Mas, de repente, vem o Espírito Santo e escancara as portas. Eles saem sem medo, sem programação. Se o Espírito Santo fez isso com esses primeiros cristãos, será que não pode fazer o mesmo conosco? Claro que sim. Essa é a sua função, a sua missão, criar a igreja missionária. Amanhã é a festa da Ascensão. Jesus sobe ao céu e passa para nós o bastão da evangelização. Mas ao mesmo tempo, lá do céu nos envia a promessa do Pai, o Espírito vivificador, o Espírito dos profetas, o Espírito dos mártires, das testemunhas, o Espírito Santo. Tudo isso é para nós hoje. Precisamos disso, irmãos. Vamos viver esses dias que nos separam da festa de Pentecostes no próximo domingo, reunidos em oração com Maria, na mais íntima comunhão entre todos nós, pedindo com força para toda a comunidade Missão Belém, para toda a Igreja, uma potente efusão do Espírito Santo, que nos torne corajosos e carismáticos,
verdadeiros evangelizadores, utilizando todas as possibilidades que estão à nossa frente. E vamos retomar agora este maravilhoso trecho que nos introduz na festa da Ascensão e na festa de Pentecostes. No meu primeiro livro, O Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: E agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Vamos dedicar um minuto para anotar as frases que mais nos atingem. Estamos preparados neste momento para escolher o nosso propósito, que nos coloque numa atitude de acolhida e de espera do Espírito Santo.
Vamos agora refletir mais um pouco sobre como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Por que estáis aí parados? Paz e alegria a todos. Arregacemos as mangas e vamos evangelizar onde o Espírito Santo nos envia. Paz e alegria a todos. Unidos como igreja, estamos aqui para te ouvir. Todos buscam uma voz, voz que não se vai com o tempo e permanece em nós. Diga o que queres e faremos nós teu querer. Sim, usa nossas mãos, usa nossos dons, somos teus.